Desde o meio de 2022, quando aconteceu o evento de aniversário de 25 anos da franquia Final Fantasy VII, nós não tivemos nenhuma informação sobre Final Fantasy VII Rebirth, que é o sucessor do tão aguardado remake que tinha sido lançado em 2020. Mas é aí que entrou em cena a Summer Game Fest, que só teve a devida atenção por parte dos fãs do jogo quando algumas postagens misteriosas começaram a aparecer nas redes sociais da equipe do Final Fantasy VII. A cada dia se postava uma mensagem de alguém envolvido na produção do jogo, como por exemplo o compositor, o designer de personagem, roteirista, e começou a se especular, porque supostamente a 7ª mensagem seria divulgada no dia da Summer Game Fest, e a pessoa que faltava para falar alguma coisa era o próprio diretor criativo do jogo, o Tetsuya Nomura. Chegando no dia, a mensagem do Tetsuya Nomura era para os fãs ficarem de olho, porque em breve mais informações seriam divulgadas sobre Final Fantasy VII Rebirth. E dito e feito, nós tivemos a tal da Summer Game Fest, e depois de algumas divulgações como um novo Prince of Persia, um Pinóquio Souls-like, uma gameplay do Nicolas Cage e até um jogo mobile de Final Fantasy VII, que é o tal do Ever Crisis, que já estava sendo esperado faz um tempo, surgiu o grande final do evento, que era o tão aguardado Final Fantasy VII Rebirth. O trailer agradou muito os fãs porque mostrava muita coisa que eles queriam ver, mas também deixaram algumas coisas de lado, por exemplo, alguns personagens que vão aparecer nessa segunda parte que acabaram não aparecendo nesse trailer. Mas revelou muito sobre como vai ser enxergar o mundo além de Midgar. E também mostrou muito bom uso da atual geração de consoles para essa série de jogos do remake. Tendo isso em vista, a gente pode analisar alguns elementos do trailer que vão nos dar algumas respostas do que vai ter nesse jogo e também algumas coisas que nos deixam cheio de perguntas. O trailer já começa mostrando uma cena macabra, que se trata de uma reportagem da imprensa de Midgar que mostra quase todos os personagens principais, exceto o Cloud, muito feridos ou talvez até mortos devido a um furacão que afetou os setores 0, 1 e 2. Bom, esse furacão a gente pode relacionar obviamente com o final do Final Fantasy VII Remake, que seria na verdade aquela bagunça criada pelos Whispers que acabou formando um furacão, que ficou circulando o prédio da Shinra e que em certo ponto acabou explodindo lá naquela timeline que o Zack sobrevive, que a gente pode ver nas cutscenes finais do jogo. A consequência disso a gente agora tá vendo no início do trailer, na medida que uma frase aparece na tela, falando sobre uma jornada desconhecida que continua. Essa primeira cena mostra que eles caíram de cabeça na ideia de fazer uso de diversas linhas do tempo, para tentar atrair a fanbase antiga de Final Fantasy VII com conteúdo novo, mas também deixar novos fãs se questionando o que realmente está acontecendo ali, porque, ora, eles estavam vivos no final do primeiro jogo. Seguindo o trailer, a próxima sequência mostra, eu acho que o que todo mundo estava mais curioso para ver, que era como iria ser o mundo fora de Midgar. E a gente pode ver que tá lindo. A potência dos consoles da nova geração tá entregando muito na apresentação dos cenários, na física da natureza, da água, da iluminação. E uma coisa a gente não pode ter muita certeza ainda, que é a questão de que se realmente vai ser um mundo aberto ou vai ser um negócio mais limitado e linear como o primeiro jogo. Mas ao que tudo indica, já com coisas que os próprios criadores e produtores do jogo falaram, parece que ele vai ser composto em grandes áreas, não necessariamente um mundo aberto e limitado, como boa parte dos AAA que estão por aí. Mas a gente tem muito indício de que vamos ter muitos elementos de exploração para usar no cenário. Ali na cena que aparece o Cloud e o pessoal andando de Chocobo, a gente pode ver alguns comandos ali no canto, como Scent e Scour, que seria mais ou menos como cheirar e vasculhar. Então a gente vai ter algo semelhante a, por exemplo, achar tesouros no mapa com Chocobos? Imagino que sim. E algo também muito interessante é, se a gente parar para notar, tem um ícone numa parte ali no compasso do mapa que indica que tem um objetivo a mais de 11 mil metros de distância. Então, poxa, se for um mundo com grandes áreas, são áreas realmente gigantescas. Em seguida, a gente pode ver no trailer o nosso querido Bugenhagen, que é o vô do Red 13, ou Nanaki, para aqueles que são mais próximos. Essa cena acontece lá em Cosmo Canyon, onde é apresentado um pouco pra gente sobre a natureza do live stream e como funciona a vida no planeta. É interessante que eles mudaram bastante o design do Bugenhagen para que ele não ficasse parecendo aquele João bobo que era no jogo original. Faz todo sentido, já que a gente tem um approach mais realista agora no remake. E muitas cenas de exploração de cenários são exibidas, com muitos lugares familiares, como as minas de Mithril e as proximidades de Junon, que a gente pode ver uma hora que aparece o canhão lá no fundo. E no meio disso tem um diálogo sobre o que aconteceu com Sephiroth, que eu acredito que é aquele que acontece lá na pousada de Calm,
logo quando a equipe sai de Midgar. E falando nisso, o flashback do Cloud que acontece nessa pousada em Calm vai ser jogável. Se a gente pegar o que já foi mostrado lá no primeiro trailer, no evento de 25 anos do FF7, aparece uma cena que aparenta ser o Cloud e Sephiroth no Monte Nibel. E isso acontece naquele evento do incidente de Nibelheim, nas memórias falsificadas do Cloud, que é contada para a equipe lá na pousada da cidade de Calm. E provavelmente essa vai ser uma das primeiras partes do jogo, já que Calm é a primeira cidade depois de Midgar. O trailer conta com uma sequência linda, mostrando o combate do jogo, ao mesmo tempo que ele mostra os Turks, com a sua mais nova membro, a Helena. A jogabilidade das lutas ainda mantém muito do primeiro jogo, do remake, e apresenta ali, pelo que parece, algumas possibilidades de combo em equipe entre os personagens que estão na batalha. Algo meio parecido com as lutas do Kingdom Hearts. A gente pode ver ali que tem a Aerith fazendo uma combinação com a Tifa, e tudo muito bem executado. Ah, sim, e a gente tem também o grande highlight dessas lutas, que é o Red 13 jogável. Isso é basicamente uma reparação histórica em relação ao final do primeiro jogo, que entristeceu algumas pessoas pelo Red 13 ao entrar na equipe não ser jogável nas batalhas. Além disso, a gente também é apresentado ali com a presença da Yuffie já participando da equipe a partir de certo ponto. Isso só não é uma surpresa porque a gente já teve a DLC Intermission, que nos permitiu jogar com a Yuffie, mas é bom ver que finalmente ela vai ser integrada à equipe. A última sequência do trailer é o que no jogo original seria a primeira aparição do Sephiroth, quando ele invoca aquela parte da Gênova. No trailer, essa cena acabou se tornando a parte mais misteriosa dele. Nesse trecho, o Sephiroth fala que existe uma criatura que pode enxergar nossos sentimentos e se transformar em quem odiamos, tememos ou amamos. Ele provavelmente está falando de Gênova, mas em seguida aparece o flashback do incidente de Nibelheim, em que o Sephiroth ataca a Tifa. Porém, no trailer, a cena é complementada com um diálogo do vilão, dizendo que ele a matou e se pergunta quem seria ela no presente. Ok, de cara todo mundo pensou assim, é o Sephiroth falando sobre a Aerith porque ele sabe que ela vai morrer e tal. Mas só que tem um detalhe, na versão japonesa do trailer, com as vozes originais, ele literalmente fala que matou a Tifa. Não é nem de forma figurada. Logo, essa cena flerta com a teoria de que a Tifa possa ter morrido há 5 anos atrás em uma timeline diferente, já que no final do primeiro jogo deixou claro que agora existem diferentes linhas do tempo e são bem diferentes. Isso aconteceu logo que os protagonistas derrotaram aqueles Whispers of Fate. Inclusive até existe aquela timeline que o Zack sobrevive, como mostra lá no finalzinho. A gente tem que lembrar também que esse tipo de possibilidade da Tifa morrer é trabalhado lá no primeiro jogo, em que a gente tem uma visão do Cloud no prédio da Shinra, em que a Tifa é assassinada pelo Sephiroth. No diálogo do trailer, se a gente juntar as duas frases ditas por ele, daria pra entender que a Tifa que acompanha o Cloud não seria verdadeira conforme o Sephiroth. Podia ser uma simulação, alguma manipulação por parte da Gênova, já que ele tá falando de um ser que se transforma em quem a gente ama. Se for atribuir esse significado aos sentimentos do Cloud, ou em uma perspectiva mais realista, digamos, o Sephiroth tá querendo só bagunçar a cabeça do Cloud, já que esse Sephiroth ele é ciente do que tá pra acontecer no futuro, já que no primeiro jogo ele dá a entender que sabe das coisas que estão pra vir. Isso a gente pode atribuir a vários aspectos, e daí entra várias teorias sobre os usos do live stream. Ele pode ter viajado no live stream para chegar no passado e enviar essa consciência através de memórias, e isso daria muito pano pra manga. Mas se ele sabe de tudo isso, então ele sabe que o Cloud só vai recuperar a sua consciência de quem ele realmente é por causa da Tifa, como a gente sabe daquela cena clássica no jogo que acontece no fluxo de consciência do Cloud, onde ele acaba desidealizando o seu passado, e tudo isso graças a Tifa. Portanto, se o Sephiroth quer vencer o Cloud, ele tem que afastar Cloud da Tifa. Então é mais plausível que ele esteja falando tudo isso justamente para criar desconfiança do Cloud, que já tá super inseguro de quem ele é, de quem são as pessoas ao redor dele, de quem eram as pessoas que acompanharam ele no passado. Se tu falar que na verdade a Tifa não é aquela tua amiga de infância que tá sempre do teu lado, que na verdade é uma farsante. E pelo jeito esse Final Fantasy VII Rebirth vai tocar muito no personagem do Cloud, já que a gente tem vários diálogos questionando sobre o que aconteceu há 5 anos atrás em Nibelheim, que foi o próprio incidente de Nibelheim, que o Cloud acha que ele estava num lugar que na verdade estava o Zack, e ali mostra também que a Tifa tá reticente enquanto a isso. Ela tem consciência de que o Cloud não estava lá, porque ele não se apresentou lá para ela. Então ela não sabia disso. E além do mais, tem uma parte do trailer que aparece um clone do Sephiroth com a cara do Cloud. Então provavelmente no Rebirth a gente vai ter muito do desenvolvimento dessa parte da verdadeira identidade do Cloud. Claro que não vai ser resolvido agora, porque tem muita coisa para acontecer ainda que eu acho que não vai dar para abordar aí nesse jogo.
Mas o trailer já tá mostrando e dando uns pitacos sobre aquilo que a gente tem que sempre lembrar, que o Cloud, ele pode ser controlado pelo Sephiroth, justamente por causa do experimento feito com o Cloud lá em Nibelheim, que fez ele adquirir as células de Gênova do Sephiroth. Mas uma coisa a gente já pode bater o martelo, que é que eles vão trabalhar bastante com a questão das linhas do tempo diferentes. Eu penso que não a ponto de interferir no final original do jogo, mas vai ser usado apenas como complemento. A sequência inicial já entrega isso de cara, em que a gente vê ali uma timeline que os membros da Avalanche foram pegos pelo grande desastre que aconteceu em Midgar, que inclusive é a mesma realidade da cena pós-créditos do Intergrade, em que o Zack chega em Midgar para encontrar a Aerith e diversas pessoas estão feridas na igreja. Aquilo não foi por causa da queda do Setor 7, porque a igreja não fica no Setor 7. A única explicação é que aquilo é o desastre causado pela quebra na linha do tempo, digamos assim, lá do final do primeiro jogo. E outra coisa muito interessante que pouca gente percebeu ou parou pra pensar é que esse incidente aí do furacão naquela timeline afetou o Setor 0, como tá mostrando ali na manchete dos jornais de Midgar, que é um lugar que justamente estão os membros da Deep Ground. Aquele pessoal lá do jogo de Play 2, Digi of Cerberus, que alguns até fazem uma pontinha ali na DLC da Yuffie, como o Nero e o Weiss. Então a gente pode pensar até que a Deep Ground pode aparecer mais nessa sequência do remake, já a partir do Rebirth. E se a gente tá falando de personagens de outros jogos da franquia Final Fantasy VII, por que não o Genesis aparecer? Mas por enquanto a gente não tem nenhum forte indício de que ele possa aparecer. Só no trailer do Ever Crisis que a gente viu ali o Sephiroth mandando um zap pro Genesis, então quer dizer que ele não foi totalmente esquecido da franquia. Bom, mas como eu falei, eu penso que nada disso vai afetar os momentos cânones do jogo, já que são realidades a princípio paralelas, e que não acontece no mesmo tempo, no mesmo lugar. E os produtores do jogo já falaram em notas que os fãs vão reviver momentos clássicos, ao mesmo tempo que vão conhecer momentos novos na história. A gente pode pensar talvez em tudo isso como se fosse um conteúdo extra. Mas e falando em conteúdo, esse jogo vai ser gigante pelo visto, já que eles fizeram questão de anunciar que o jogo vai utilizar 2 discos. Tudo bem, o primeiro jogo também, lá no Play 4, usava 2 discos, um para instalação e outro para jogar. Mas para eles darem tanta ênfase logo nesse trailer que vai dar o pontapé inicial para a divulgação do marketing do jogo, eu tô mais otimista quanto ao aumento de conteúdo que isso vai nos proporcionar no produto final do jogo. Mas isso só o tempo vai nos dizer, a gente vai ter que ficar de olho no que os produtores vão falar daqui pra frente. Até tendo em vista que vão ser 2 discos, a gente pode começar a pensar até qual parte do jogo original ele vai cobrir, o que ainda é algo muito incerto. O que a gente pode já notar são as partes conhecidas que aparecem ali no trailer. Em ordem cronológica, a gente pode notar Calm, a Fazenda do Chocobo, as Cavernas de Mithril, Junon, o navio e Cosmo Canyon. Tem coisas aí no meio que não aparecem, como por exemplo o Gold Saucer, que a gente visita antes de Cosmo Canyon. O meu palpite é que o jogo termine ainda com a morte da Aerith. Isso aí apostando muito na questão que os 2 discos vão nos proporcionar essa magnitude, sabe? Mas é difícil chegar a uma conclusão razoável, porque a gente não faz ideia do ritmo que o jogo vai ter e com que dimensão que eles vão adaptar cada cidade ou evento do jogo. Assim como eles fizeram uma representação de Midgar quase que 1 por 1, é difícil pensar como eles vão adaptar as outras cidades assim que o mundo se abre. Mas tenho certeza que não vai ser tão grande e demorado como foi Midgar, que eles conseguiram transformar umas 5, 8 horas de jogo em 40, que foi o jogo inteiro no caso. E tu? O que achou desse trailer? Tem alguma teoria para compartilhar sobre esses mistérios que a gente acabou de comentar ou sobre algo que eu não cheguei a falar? Coloca aí nos comentários. Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos. E se gostou do meu conteúdo, pode se inscrever no canal. Se quiser também tem o nosso server do Discord aí na descrição. E também o meu Twitter se quiser me acompanhar. Então é isso. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima.